Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos, de ensinamentos dentro do programa da Tamires e através das redes sociais, um ensinamento profundo acerca da importância do perdão. Na verdade, o nosso tema é a falta de perdão e a raiz da amargura. Nós estamos aprendendo, num primeiro momento, falamos um pouquinho sobre isso, e nós estamos usando como texto principal Hebreus capítulo 12, de 14 a 15. Hebreus 12, de 14 a 15 é o nosso segundo momento, cujo tema é falta de perdão e raiz de amargura. Nós estamos vendo o como é importante perdoar e como é terrível não perdoar. A Bíblia nos ensina que a falta de perdão acaba gerando tormento na nossa alma, gerando distúrbios terríveis nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vida afetiva, nos nossos relacionamentos e acaba contaminando tanto o nosso coração como o coração das outras pessoas. Hebreus capítulo 12, de 14 a 15, eu te convido a ler a palavra de Deus. O autor de Hebreus nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu te pergunto, você quer ver o Senhor agindo na tua vida? Você quer as bênçãos de Deus sobre você? Você quer ter as promessas de Deus como uma realidade no seu dia a dia? A bondade, a misericórdia, a graça, o amor, tudo aquilo que Deus preparou e sonhou para mim e para você está disponível para nós. Nós podemos ver o Senhor, mas primeiramente precisamos seguir a paz com todos. Paz fala de relacionamento harmonioso, de harmonia, de relacionamento saudável com pessoas e com o nosso Deus. E a santificação, que significa consagrar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser diante do Senhor, para que possamos ver Deus agindo na nossa vida, na nossa história, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa família, em todos os aspectos. Com certeza você quer ver Deus operar. Você quer ver o Senhor agindo ali. E na continuação, no versículo 15 de Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos sejam contaminados. Então nós vemos que a raiz da amargura gera, no primeiro lugar, primeira consequência, ela pode nos privar, nos tirar, nos arrebatar, nos alienar da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus sonhou, projetou, as bênçãos, as promessas, bondade, misericórdia, tudo aquilo que Deus de maravilhoso tem sonhado e projetado para você. Você se priva dessa graça, da salvação, da vida eterna, do poder purificador do sangue de Jesus, da comunhão com os demais filhos e filhas de Deus. Nós somos privados da graça de Deus se nós permitirmos que a raiz de amargura brote, surja, se mantenha, crie raízes dentro do nosso coração. E além de brotar no nosso coração, nos privando da graça de Deus, o versículo bíblico nos diz que ele gera perturbação. A Bíblia diz: vos perturbe. Gera perturbação, ansiedade, medo crônico, e por elas muitos se contaminam. Ou seja, quando a gente está mal com os outros, é porque primeiramente a gente está mal com Deus. Quando a gente está mal com Deus, a gente está mal com as pessoas. Então a gente precisa ter essa paz com todas as pessoas. Nós não podemos nos levar pelas perturbações, pelas ansiedades dessa vida. Jesus já dizia em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós não podemos andar ansiosos, levados pelo medo, o medo que paralisa, o medo que nos impede de vivenciarmos o melhor que Deus tem para nós. E muito menos podemos nos permitir sermos envenenados pela amargura, envenenados pela falta de perdão, ao ponto de nos contaminarmos e, como a Bíblia diz, contaminarmos outras pessoas. Então nós aprendemos um pouquinho sobre isso. Mais importante do que aquilo que fizeram conosco é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. A questão aqui é como reagimos diante das ofensas, como reagimos diante das injustiças sofridas. Nós aprendemos que toda pessoa pode ser ferida e nós precisamos aprender a lidar com as cargas de rejeição, com as ofensas, com as injustiças que já sofremos, que ainda estamos sofrendo
e que ainda sofreremos. Então, o perdão não é um sentimento, querido, é uma escolha, é uma decisão comprometida em obedecer a Deus. O perdão é o estilo de vida de Jesus, nós aprendemos. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar no mínimo diariamente 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, o perdão é um estilo de vida. A matemática do reino de Deus é um perdão ilimitado, sem limites. Porque ninguém é capaz de ofender, ferir alguém 490 vezes num dia. Então o perdão precisa fazer parte do seu estilo de vida. O perdão também não é uma sugestão, como nós já falamos, é um mandamento de Deus. E diante de um mandamento de Deus, você só pode obedecer e colher a bênção, ou desobedecer e colher a maldição, a desgraça, uma vida ferida, uma vida arrebentada, uma vida de morte, uma vida terrível, longe de Deus e com a alma toda estraçalhada. Nós aprendemos que o perdão é unilateral. Não depende do outro, depende de eu obedecer e alinhar minha vida com os céus, com aquilo que Deus me pede pela sua palavra, que independe da atitude da outra pessoa. O perdão é unilateral, o perdão precisa ser um estilo de vida, o perdão não é uma sugestão, é um mandamento do Senhor. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, sobre o perdão, sobre princípios importantes acerca do perdão. Outro princípio muito importante é que não importa se a pessoa se arrependeu ou não, se ela reconhece o erro ou não, é uma questão do seu coração. O perdão é uma questão, não é de mudar o outro, não é do outro ser transformado, mas do meu coração ser tomado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus. É entender o perdão de Deus com relação a mim, a você, com relação à nossa vida, com relação àquilo que Deus fez por nós. E a mesma graça recebida por Deus, nós não podemos sonegar essa graça na vida de outras pessoas. Da mesma maneira que fomos perdoados por Deus, através de Jesus, através da sua obra na cruz, através da purificação do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Jesus nos perdoou na cruz do Calvário, nós também temos que perdoar as pessoas, independente delas mudarem ou não, até porque nós, você e eu, nós não temos a capacidade de mudar uma pessoa, de transformar alguém. Só Deus tem o poder de mudar e transformar a outra pessoa. Como nós sofremos muitas vezes, porque queremos mudar o outro, porque queremos modificar o outro, queremos transformar o outro num ser que o outro às vezes não vai ser. Aí entra a flexibilidade, você entender o outro, você respeitar as diferenças, você lidar com o outro com dignidade, com respeito, com honra, entendendo o tempo de Deus na vida do outro e que o outro tem um livre-arbítrio, tem a sua própria decisão, a sua vontade, né? Ele é capaz de fazer escolhas conscientes e também vai ser responsável das escolhas certas ou erradas que ele venha a fazer. Então nós não temos poder de mudar ninguém, querido. Você não tem poder de mudar o seu cônjuge, você não tem poder de mudar os seus filhos, não. Você tem poder até de influenciar, de alguma maneira afetar as pessoas, mas não de transformar pessoas. Então não importa se a pessoa se arrependeu ou não, se ela reconhece o erro ou não, só perdoando, preste atenção, garantimos a nossa própria saúde emocional e a nossa própria proteção espiritual. Ou seja, esses dois conceitos é muito importante. Se você quer proteção espiritual de Deus na sua vida, de Deus contra influências malignas, espíritos contrários a Deus, que de alguma maneira podem afetar a nossa vida, se você quer proteção espiritual sobre a tua vida, sobre o teu coração e quer saúde emocional, só tem uma maneira de você garantir isso, através do perdão. Caso contrário, a raiz de amargura, como nós vimos aqui no trecho de Hebreus capítulo 12, 14 e 15, gerará sérias perturbações, ansiedades e medos, como nós já falamos. Perdão também, querido, você precisa aprender, não é que você vai esquecer do fato, né? Já diz os especialistas na área da inteligência emocional, os cientistas, né, da neurociência, já nos ensinam que o quê? Que tudo aquilo que envolve emocionalmente, de maneira forte a nossa vida, isso fica registrado na nossa memória. Então, perdão não é esquecer do fato, mas é você não usar mais isso como um argumento contra aquela pessoa.
Olha só que importante, vou repetir. Perdão não é que você esquece do fato, mas é você não usar mais aquele fato, aquele ocorrido, como um argumento contra aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que agiu de alguma maneira equivocada com relação a você. Ou seja, uma pessoa curada é aquela que se lembra do fato ocorrido, mas que ressignificou, que processou isso, trouxe um novo significado para a sua vida, processou isso em Deus. E Deus cicatrizou com a ajuda dele, né? Com a ajuda de Deus nós podemos cicatrizar as feridas da alma, as feridas do nosso coração, com relação às ofensas e com relação às injustiças sofridas. O perdão é a condição de Deus para a cura do seu coração. Deus só pode curar, Deus só pode cicatrizar aquela ferida que está aberta, que está exposta do teu coração, se você decidir perdoar, se você obedecer o mandamento que é liberar perdão sobre pessoas que nos ferem e nos machucam. Como nós aprendemos, perdão é o estilo de vida de Jesus. E é muito importante nós aprendermos sobre isso. Perdoar alguém não significa também que você não está ferido, né? Nós vamos processar todos aqueles sentimentos, todas aquelas situações. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. E também honestos com Deus. E nós precisamos reconhecer se a ferida existe no nosso coração. Nós podemos expor essa ferida, expor o nosso coração ferido diante do Senhor. A Bíblia é tão linda, é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que se nós tivermos um coração todo arrebentado, um coração de pedra, um coração ferido, um coração estraçalhado, se nós apresentarmos esse coração para Deus, a Bíblia diz no livro dos profetas, no Antigo Testamento, que Deus nos daria um novo coração, um coração de carne, um coração segundo o coração de Jesus. Então seja honesto com os seus sentimentos. Perdoar não significa que você não foi ferido, não significa negar o fato que aconteceu. Não, nós precisamos ser honestos com o nosso interior, com a nossa vida afetiva, e precisamos reconhecer essa ferida e colocar o nosso coração aos pés de Jesus. O perdão evidencia o princípio ativo da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Então não sonegue, eu te desafio, querido, te desafio a liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, seja pai, seja mãe, seja avô, filhos, filhas, amigos, colegas de trabalho. Se você quer tirar esse veneno tóxico que esteja afetando a tua vida e afetando a tua história, afetando o teu futuro, as tuas decisões hoje podem mudar o seu futuro amanhã. As nossas escolhas hoje são sementes para o nosso futuro amanhã. Decida hoje perdoar. Faça do perdão um estilo de vida de Jesus, o seu estilo de vida. Lembre-se de tudo aquilo que nós falamos. O perdão é um mandamento. O perdão de Deus está disponível para você. Como diz Mateus 18, se nós perdoarmos as pessoas com relação às ofensas que nos causaram, aí sim o perdão de Deus será brotado, virá sobre a nossa vida. Se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, infelizmente, Deus também não vai poder perdoar as nossas ofensas diante dele, porque nós estamos sonegando o perdão e a graça recebido com relação a outras pessoas. Te desafio a amar as pessoas, te desafio a perdoar aqueles que te ofenderam e ao mesmo tempo experimente a doçura da cicatrização, do bálsamo de Gileade, da cura de Deus no seu coração. Obedeça a Deus e a promessa virá. Obedeça a Deus e a bênção chegará. Obedeça a Deus, decida hoje, não é um sentimento, é uma decisão. Decida hoje perdoar, como Jesus perdoa. É sobrenatural, Jesus vai te capacitar. Expõe o seu coração diante dele e ele curará a tua vida, tua casa, tua família, os teus relacionamentos e mudará a tua história. Te convido a conhecer o nosso trabalho através das redes sociais. Nós temos o youtube.com/prgiovânia, um canal que visa abençoar a sua vida através de vídeos devocionais, pregações, ministrações tremendas para o seu coração. E venha conhecer também a Igreja Batista Betel, na Avenida Rotary, 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Nós estamos com a casa aberta, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã aberta para receber você
dentro da família de Deus, dentro de uma mensagem abençoadora para o seu coração, venha nos conhecer. Segunda-feira às 20 horas, o primeiro culto. Quarta-feira às 15 horas. Quinta-feira às 20 horas. No domingo nós temos 2 cultos, às 9 horas e às 19h30. Venha nos conhecer. Nós também temos o site da igreja, o www.betelonline.com.br. Esse é o site da Igreja Batista Betel. E somos uma igreja de famílias fortes, uma igreja forte, para abençoar o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.